Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus, estamos aqui uma vez mais para mais uma reflexão, uma leitura diária da nossa lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Hoje, quarta-feira, a nossa leitura está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículos 22 e 23, né? Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, que diz assim: E pôs todas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Ou seja, o título deixa bem claro que a igreja é estabelecida por Cristo como um organismo vivo, tá? Então nós somos um organismo, nós somos um corpo, e um corpo ele precisa da união dos membros para que o corpo possa operar eficazmente. A cabeça é que controla, a cabeça é Cristo, mas nós precisamos estar unidos como membros do corpo de Cristo. E isso configura mais uma vez a ideia que nós estamos trazendo desde o início de comunhão, né, de ajuntamento. Bom, hoje, meus amados, nós vamos para o tópico de número 1, a visão prática do movimento dos desigrejados. Vamos entender mais isso aí, né? Diz assim, ó: um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário, e o credo passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões, muito menos de organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações deste cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados, por exemplo, se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais, ou seja, por causa de perseguição, né? Principalmente por causa de oposição, de perseguição que eles sofriam ali, tanto estatal como religiosa também. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável, né? Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casa de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, que mal há nisso, né? Às vezes, o que a gente prepondera são, né, construções que a gente pode dizer faraônicas, né? Às vezes até mesmo desproporcional. Agora, né, nada de errado, por exemplo, se construir, né, um templo, um imóvel para que os cristãos ali possam, até porque hoje o contexto de culto nas casas, tá? Tem algumas igrejas que trabalham com isso, como por exemplo com células, né? Mas mesmo as igrejas que trabalham com células, tá? Elas têm sim o templo para que o povo possa se ajuntar. A célula é como se fosse um discipulado, uma reunião ali, aquelas pessoas que às vezes, né, têm dificuldade de ir ao templo, então ela participa da célula para ser preparada ali, tá, ser instruída, mas não há nada de errado com templos. Um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma institucional da igreja, por outro são contra também todo e qualquer tipo de governo na igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma.
e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma, da mesma forma que são contra o institucionalismo de toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. E, na verdade, não estão, né? Na verdade, não estão. Por quê? Porque há uma diferença, irmãos. Os obreiros, os líderes que Deus levantou, não é para servir de mediador entre Deus e os homens. O único mediador que há entre Deus e os homens é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Tá? Agora, o que Deus estabeleceu na igreja, que Jesus, a Bíblia deixa bem claro, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11, né? Tito capítulo 1, versículo 5, fica bem claro que Deus estabeleceu obreiros, né? Aí a gente vai como pastores, bispos, evangelistas, mestres, né? Ou seja, Deus estabeleceu como autoridade espiritual, para guiar o povo, para instruir o povo, para ensinar o povo a palavra de Deus. Então há uma diferença, né? Quem entende o governo da igreja como tirania ou como tendo posse sobre o rebanho de Deus está completamente errado na sua visão, porque a visão bíblica é isso. Liderança é isso, é para guiar, é para nutrir, é para ensinar, é para pastorear, é para apacentar. Tá? Então, fica bem claro, né? No texto de Efésios, Paulo é bem categórico como ele diz, e ele mesmo, se referindo a Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, o texto fica bem claro, não há como discutir isso, tá? Que foi o próprio Deus que estabeleceu liderança, né? Autoridade espiritual na sua igreja, amém? Então, os desigrejados aqui, apesar de eles usarem alguns argumentos, mas eles estão completamente fora aqui dos postulados da Bíblia em relação ao governo da igreja, em relação também à estrutura da igreja. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tamo junto.